Existe um tipo de batalha que nenhuma força humana consegue vencer sozinha. Não é a batalha do trabalho. Não é a batalha das dívidas. Não é a batalha da doença ou da injustiça. É uma batalha que acontece num nível que os olhos não enxergam, que a razão não alcança e que o esforço humano, por maior que seja, não tem poder de resolver. E a maioria das pessoas que está nessa batalha não sabe que está nela. Elas sentem o peso, sentem o bloqueio, sentem que por mais que se esforcem, algo invisível empurra de volta. Que por mais que avancem, recuam. Que por mais que plantem, não colhem. Salomão, o homem mais sábio que já pisou nesta terra, conhecia essa batalha com uma profundidade que poucos líderes da história alcançaram. Ele governou um reino, construiu o templo de Deus, recebeu sabedoria diretamente do céu, e mesmo assim, entendeu que havia forças além da sua inteligência, além do seu poder, além da sua riqueza, que precisavam ser enfrentadas de uma forma completamente diferente. Hoje o Código Salomão revela por que lutar sozinho nunca vai vencer o mal invisível. E o que Salomão descobriu que pode mudar completamente a forma como você enfrenta as batalhas que nenhum esforço humano consegue resolver. Vamos começar entendendo o que é o mal invisível. Porque a maioria das pessoas, quando ouve essa expressão, pensa em algo distante, algo religioso, algo que não tem relação com a vida prática do dia a dia. Mas o mal invisível se manifesta de formas muito concretas. É o padrão que se repete na sua vida sem explicação racional. É a relação que sempre termina da mesma forma. É o negócio que sempre chega perto do sucesso e colapsa. É a saúde que melhora e piora em ciclos. É a sensação persistente de que existe um teto que você nunca consegue ultrapassar, não importa o quanto você se esforce. Esses padrões têm uma característica específica. Eles resistem ao esforço humano. Você trabalha mais, e eles resistem. Você muda de estratégia, e eles resistem. Você ora uma vez, e eles resistem. Porque eles não estão operando apenas na dimensão do visível. Eles têm raízes em outro nível. Efésios 6, versículo 12, descreve essa realidade com uma clareza que não deixa dúvida. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo escreveu isso, mas Salomão viveu esse princípio com cada decisão do seu reinado. Ele sabia que por trás de cada batalha visível havia uma dimensão invisível que precisava ser endereçada com as armas certas. E a primeira coisa que ele sabia era que nenhum homem, por mais sábio ou poderoso que fosse, estava equipado para vencer essa batalha sozinho. Por que lutar sozinho não funciona? Existem 3 razões profundas que Salomão deixou registradas e que revelam a limitação fundamental do esforço solitário diante do mal invisível. A primeira razão é que o inimigo conhece você melhor do que você se conhece. Provérbios 4, versículo 23 diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." O coração é o centro, é de lá que vêm as decisões, os padrões, as crenças, os medos e os desejos. E o adversário espiritual que opera no invisível não ataca de fora para dentro, ele ataca de dentro para fora. Ele conhece as suas feridas mais antigas, conhece os pontos onde a sua fé vacila, conhece os padrões que te fazem recuar quando o avanço está próximo. Quando você luta sozinho, você está usando recursos limitados contra um inimigo que tem uma perspectiva que você não tem. É como jogar xadrez contra alguém que consegue ver todas as suas peças, mas esconde as dele. A desvantagem não é de força, é de visão. Salomão entendeu isso. Por isso ele não confiava apenas na sua própria sabedoria. Ele constantemente buscava a perspectiva de Deus, que enxerga o que o olho humano não alcança, e que conhece as intenções e os caminhos do inimigo antes que eles se manifestem no visível. A segunda razão é que o isolamento é a estratégia favorita do inimigo. Provérbios 18, versículo 1. O homem que vive isolado busca o seu próprio desejo e se irrita contra todo conselho sábio. O isolamento não acontece apenas geograficamente, acontece espiritualmente.
Acontece quando você decide enfrentar as batalhas da vida sem comunidade, sem intercessão, sem cobertura espiritual. Quando você carrega os pesos sozinho porque tem vergonha, ou orgulho, ou simplesmente porque nunca aprendeu que precisa de outros. E o adversário sabe que um ser humano isolado é infinitamente mais vulnerável do que um ser humano coberto. Por isso, uma das primeiras coisas que o mal invisível faz é criar narrativas de isolamento. Ninguém entende você. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que resolver isso sozinho. Mostrar fraqueza é perigoso. Pedir ajuda é sinal de fracasso. Essas narrativas parecem razoáveis, às vezes até parecem sábias, mas elas são armadilhas, porque elas removem exatamente o que você mais precisa quando enfrenta uma batalha que está além da sua capacidade individual. Salomão construiu o templo de Deus com trabalhadores, com artesãos, com reis aliados, com sacerdotes, com toda uma estrutura de pessoas que contribuíram com o que tinham de melhor. Ele não tentou fazer sozinho algo que foi desenhado para ser feito em comunidade. A terceira razão é que as armas humanas não têm alcance espiritual. Essa é talvez a mais importante e a mais ignorada de todas. Quando você enfrenta um problema visível, você usa ferramentas visíveis. Você trabalha mais, você estuda mais, você economiza mais, você busca ajuda profissional. E essas ferramentas funcionam para problemas visíveis. Mas quando o problema tem raízes invisíveis, ferramentas visíveis tratam os sintomas sem tocar na causa. Você resolve uma manifestação do problema e ele volta de outra forma. Você fecha uma porta e ele entra por outra. Porque a causa não está onde você está olhando. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4 diz: Pois embora vivamos no mundo, não travamos batalhas como o mundo as trava. As armas com que lutamos não são as do mundo. Pelo contrário, têm o poder de Deus para demolir fortalezas. Fortalezas. Esse é o termo bíblico para as estruturas invisíveis que sustentam os padrões negativos que resistem ao esforço humano. E elas não são demolidas com mais esforço, mais estratégia ou mais inteligência. Elas são demolidas com poder, que vem de uma fonte além do humano. Salomão não era apenas um rei inteligente. Ele era um homem que caminhou com Deus, que buscou a presença divina, que construiu um lugar para que a glória de Deus habitasse no meio do seu povo. Ele entendeu que a sua sabedoria era um reflexo da sabedoria de Deus, não uma alternativa a ela. Então, o que significa lutar de forma diferente? O que Salomão faria diferente de quem está tentando vencer o mal invisível com força própria? O primeiro movimento é reconhecer o nível da batalha antes de escolher as armas. Salomão escreveu em Provérbios 21, versículo 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Você prepara. Você faz a sua parte. Você usa a inteligência, o trabalho, a disciplina. Mas você reconhece que a vitória final não depende apenas da qualidade das suas armas humanas. Ela vem do Senhor. Isso muda completamente a postura com que você entra na batalha. Você para de depender exclusivamente da sua própria força e passa a operar como alguém que tem acesso a uma fonte que não se esgota, que não se cansa e que enxerga o que você não consegue ver. O segundo movimento é buscar cobertura espiritual de forma consistente e deliberada. Salomão não orava apenas nas crises. Ele construiu uma cultura de busca a Deus que era parte da estrutura do seu reino. O templo não era um ornamento. Era o centro. Era o ponto de onde a presença de Deus irradiava para toda a nação. Na sua vida, isso se traduz em algo muito prático. Não é apenas orar quando o problema aparece. É manter uma vida de comunhão que te mantém coberto antes que a batalha chegue. É ter pessoas que oram por você. É pertencer a uma comunidade espiritual que caminha junto. É nutrir a sua vida interior com consistência, não apenas nos momentos de crise, porque o mal invisível não avisa quando vai atacar. E quem não está coberto quando o ataque chega, precisa construir cobertura no meio da batalha, o que é infinitamente mais difícil do que já ter essa estrutura quando o impacto acontece. O terceiro movimento é usar a autoridade que já foi dada a você. Esse ponto é fundamental e muito pouco ensinado. Salomão entendia que a sabedoria de Deus não era apenas informação.
Era a autoridade. Era o direito e o poder de governar, de decidir, de declarar, de estabelecer o que seria e o que não seria dentro do território sob o seu cuidado. Lucas 10, versículo 19. Registra a palavra de Jesus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder não é para ser guardado, é para ser usado. É para ser exercido com consciência e com fé nas situações onde o mal invisível está operando. Muitas pessoas vivem como se não tivessem autoridade espiritual. Elas pedem a Deus que faça o que Ele já disse que elas podem fazer. Elas esperam intervenção divina em áreas onde Deus já delegou autoridade para que elas mesmas agissem. Não estamos falando de arrogância espiritual. Estamos falando de responsabilidade. De entender que você não é apenas um espectador na batalha espiritual. Você é um participante ativo, equipado com autoridade real, chamado a exercer essa autoridade com sabedoria e com fé. O quarto movimento é persistir sem depender da manifestação imediata. Essa é a parte mais difícil, porque o mal invisível frequentemente usa o tempo como arma. Ele cria a sensação de que nada está mudando, de que a oração não está funcionando, de que a batalha está perdida. E essa sensação é projetada exatamente para fazer você desistir no momento em que a virada estava prestes a acontecer. Salomão descreveu esse princípio em Eclesiastes 11, versículo 4. Quem observa o vento não semeará, e quem olha para as nuvens não ceifará. Quem fica esperando as condições perfeitas para agir nunca age. Quem fica esperando ver os resultados antes de continuar plantando, nunca colhe. A consistência na batalha espiritual, especialmente quando o resultado não é visível, é o que separa quem vence de quem recua no momento decisivo. A vitória no invisível muitas vezes já foi conquistada antes de aparecer no visível. E o intervalo entre esses dois momentos é onde a maioria das pessoas desiste. Salomão viveu uma vida de batalhas políticas, espirituais, internas. Ele cometeu erros. Ele se afastou de Deus em alguns momentos e voltou. Mas o legado que ele deixou, a sabedoria que ele registrou, os princípios que continuam vivos 3.000 anos depois, revelam alguém que entendeu profundamente que a vida humana tem uma dimensão invisível que não pode ser ignorada e não pode ser enfrentada apenas com recursos humanos. Você não está sozinho na sua batalha. Mas enquanto você insistir em lutar sozinho, vai continuar sentindo como se estivesse. Reconhece o nível da batalha. Busca cobertura antes que a crise chegue. Exerce a autoridade que já foi dada a você. E persiste quando o invisível usar o tempo para tentar te fazer recuar. Porque o mal invisível tem um limite. E esse limite foi estabelecido por uma autoridade que está muito além da sua capacidade de lutar sozinho. E muito além do poder do inimigo de resistir. Se esse vídeo abriu algo dentro de você, compartilha com alguém que está numa batalha que o esforço humano não está conseguindo resolver. Inscreve-se no canal e ativa o sino. Toda semana um novo princípio do homem mais rico que já existiu. Até o próximo vídeo.